Bom dia. Vamos então pegar as nossas Bíblias e vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2. A porção da Palavra de Deus que nós temos a considerar esta manhã vai do versículo 7 até o versículo 11. Portanto, primeira carta do apóstolo João às igrejas ali da Ásia. Muito provavelmente aquelas 7 que nós estudamos em Apocalipse, mas como se tornou uma carta circular, é bem provável que outras igrejas, além daquelas 7 que estão no Apocalipse, receberam esta carta e hoje está integrada no cânon da Bíblia e está nas nossas mãos, graças a Deus, em Bíblias em papel, em Bíblias em tablet, em Bíblias em smartphone. Vamos abrir primeira carta a João, capítulo 2, versículos 7 até 11. Eu leio a versão que eu vou estar a usar como base, é Almeida século XXI, traduzida no Brasil. Diz assim o versículo 7 então: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Versículo 8: Contudo, o mandamento que eu vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Versículo 9: Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Querido Deus, o que é que Tu nos queres ensinar com esta porção da Tua Palavra? O que é que Tu nos queres dizer a nós, como uma família de famílias? O que é que Tu nos queres dizer a nós, como agregados familiares? O que é que Tu nos queres dizer a cada um de nós, como indivíduos, com base nesta porção da Tua Palavra? É aquilo que nós pedimos que o Santo Espírito nos ajude, a mim, a me expressar correta e fielmente de acordo com a Tua Palavra, e as minhas irmãs e os meus irmãos a ouvir e a compreender e a obedecer a Tua Palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Já agora tenho uma curiosidade. Qual é o mandamento que está aqui? Onde é que está isso escrito? Na porção que nós lemos, eu perguntei qual é o mandamento que está aqui. Eu ouvi algumas pessoas a dizer que é amarmos uns aos outros. E eu perguntei, na secção que nós lemos, onde é que está escrito isso? Portanto, está implícito. Embora não está explicitamente dito que o mandamento é amem os irmãos ou amem uns aos outros, nós percebemos que, sem dizer, desde o versículo 7 até o versículo 11, está lá a ideia de que o mandamento é amarmos uns aos outros. Versículo 7, na versão da Bíblia que eu estou a usar, começa com a palavra amados. Algumas Bíblias têm queridos irmãos. Não sei qual é o caso da tua Bíblia. Qual é a palavra que tu tens? Amados? Alguém tem uma palavra diferente? Queridos irmãos. João está a dirigir-se a pessoas que, tal como ele próprio, têm um vínculo e uma relação com Deus, têm um laço e têm uma relação com Deus. E olha que no meu entender não é a mesma coisa, porque eu conheço pessoas que têm vínculos, mas não têm relacionamento.
Pode acontecer inclusive com pais e filhos. O vínculo é claro, está lá, é permanente, não vai mudar, mas essas pessoas não se relacionam. João aqui está a escrever para pessoas que têm um vínculo e têm uma relação com Deus, e que por terem um vínculo e uma relação com Deus, têm também um vínculo e uma relação uns com os outros. O que eu disse há pouco sobre Deus, no sentido em que nós podemos ter um vínculo com Deus, mas não termos a relação, pode também ser verdade na medida que entre nós podemos ter um vínculo e não cultivarmos e não desenvolvermos e não mantermos saudável a relação. João está a dizer, amados, queridos irmãos, é para vocês que eu me estou a dirigir, estas palavras são para vocês que têm um vínculo e uma relação uns com os outros. Estas palavras não são para pessoas que são estranhas à mensagem do Evangelho, não são para pessoas que são estranhas a Deus, não são palavras para pessoas que não têm uma relação com Deus. Ainda no mesmo versículo 7, eu leio, não vos escrevo um mandamento novo. Não vai haver novidades na pregação de hoje. Não vão existir truques novos. Não vão existir ideias novas. Provavelmente é mais do mesmo. É o de sempre. É o que eu já ouvi. É o que eu já sei. Olha, a Bíblia funciona assim. A Bíblia tem muito poucas novidades. Aliás, a própria Bíblia diz-nos, através de Salomão, que na vida humana há muito poucas coisas. Em bom rigor, Salomão diz assim, se nós desconsiderarmos a existência de Deus, e ele não diz com estas palavras, ele diz, debaixo do sol não há nada de novo. Aquilo que nós ouvimos hoje, aquilo que nós dizemos hoje, é o revisitar de experiências, de conceitos, de convicções que já, de alguma maneira, foram afirmadas e foram vividas. Alguns vão rapidamente dizer, mas espera aí, o Samsung 8 ou 10, não, já vai em 10, o Samsung 10 só saiu agora. Salomão não o tinha. Salomão não estava a falar naturalmente de tecnologia, estava a falar do ser humano, como o ser humano é e como o ser humano se relaciona uns com os outros, ou se quiserem, com a divindade. Então, através dos mandamentos, nós ficamos a saber qual é a vontade de Deus. Através dos mandamentos, nós ficamos a saber o que é que Deus quer. Através dos mandamentos, nós ficamos a saber o que é que Deus ordena. E aqui João deixa claro que ele não tem novidades para nos dar, neste capítulo, nesta secção, neste bloco. João não vai mitigar, João não vai satisfazer a nossa conhecida sede de beber novidades. Quero ouvir algo novo. Vou pesquisar na net e vou encontrar um vídeo novo. Vou encontrar uma notícia nova. Vou talvez ouvir um noticiário. Aqui não funciona, porque nenhum de nós ouve um noticiário com a expectativa de ouvir alguma coisa nova. O que nós ouvimos nos noticiários é, como eu dizia há pouco, a revisitação de experiências, de ideias que nós já ouvimos a semana passada. O que muda é que o atentado, em vez de ter sido naquela cidade, foi noutra cidade. O que muda, em vez de ter sido as claques de um clube a cantar isto, foram as claques de outro clube. O que muda foi, em vez de estar acusado um de corrupção, agora é outro. Mas nós temos em nós uma sede de novidades. E João vai dizer, esqueçam, não é comigo, não é aqui, não é esta situação. E já agora, a verdade que mata a sede é a velha e conhecida água. A verdade que mata a sede é a velha e conhecida água. Aquelas empresas que engarrafam e comercializam água, ultimamente têm feito um esforço extraordinário. Ela é água com sabor a maçã, ela é água com sabor a laranja, ela é água com isto e com aquilo. Mas nós sabemos que quando verdadeiramente temos
sede não é um refrigerante, não é uma cerveja, não é o vinho, não é uma água aditivada, é a água, a velhinha e sempre conhecida água. Neste sentido, João diz, não te vou dizer, igreja, não vos vou dizer nenhuma novidade, porque aqui não há novidades a dizer. No mesmo versículo 7 eu leio, mas interpretando já o sentido. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas sim vos escrevo um mandamento antigo. Esta é a expressão do versículo. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas sim vos escrevo um mandamento antigo. Em contraste com a possibilidade de trazer uma novidade na expressão da vontade de Deus. Em contraste com a possibilidade de trazer uma novidade naquilo que é o que Deus quer e o que Deus ordena, João deixa implícita a ideia que vai apresentar a mesma expressão da vontade de Deus, que já era conhecida por aqueles irmãos, já era conhecida daqueles leitores. Quão conhecida era? Quão antiga era? Porque João diz que o mandamento é antigo. Quão antigo era? Nós aqui estamos, alguns pelo ano 90, ano Domini, nessa década, 90 e qualquer coisa, alguns comentadores que vão colocar 95, 96, 97, mas considera na década 90 até o ano 100, é neste intervalo que nós estamos, crê-se que é antes de João escrever as cartas, ou escrever o Apocalipse. Se estamos na década de 90 até 100, quando João está a dizer este mandamento é antigo, quão antigo é? É um mandamento que já tem 30 anos? É um mandamento que tem 15 anos? É um mandamento que tem 300 anos? O mandamento, ou por outra, o grau de antiguidade do mandamento tem, na minha opinião, 3 possíveis explicações. Primeira, o mandamento é antigo na medida em que vinha dos tempos do início da proclamação das boas notícias, da proclamação do Evangelho, as boas notícias de uma nova vida que Deus dá a quem decide obedecer e confiar na pessoa de Jesus Cristo, nova vida que Deus dá a quem decide se submeter aos méritos e aos benefícios da sua obra. Então, quando João está a dizer, é a primeira hipótese, que o mandamento é antigo, ele está a dizer, já vem da altura que nós, os apóstolos, começamos a proclamar esta mensagem, então estamos a recuar à volta de 30 anos atrás. 35, 37 anos atrás. Se tomarmos como referência que após ter sido escrito o livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, que na realidade, mais do que ser um livro novo, é o segundo volume do Evangelho de Lucas, a carta aos Coríntios é a mais antiga. Então, tens os 4 Evangelhos, há quem diga que um deles até é mais tardio, mas pronto, considera que tens os Evangelhos, tens Atos, a primeira carta mais antiga que nós temos é a carta de Paulo aos Coríntios. Alguns colocam essa carta de Paulo aos Coríntios no ano 54 depois de Cristo. E na carta de Paulo aos Coríntios, escrita então no ano 54, e se estamos entre 90 e 100, na realidade, afinal, é mais antigo do que eu estava a dizer. Estamos a falar de 45 anos de antiguidade. Nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, entre outros exemplos que eu poderia escolher, a apresentação desse mandamento antigo. Encontrem, por favor, enquanto eu bebo um tragozinho de água, 1 Coríntios capítulo 14. Primeira Coríntios 14. No versículo 1. Qual é o mandamento que está ali logo no início da frase? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Para viver o amor e
Segui o amor. Então, já em 54, quando Paulo está a escrever à igreja de Coríntios, ele diz: sigam o amor. Leia o versículo completo. Segui o amor, na versão da Bíblia que eu estou a usar, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Segui o amor, o velho mandamento. Ainda em Coríntios, folheando ou passando o dedo até o capítulo 16, 1 Coríntios 16, 14. 1 Coríntios 16, 14. Qual é a ordem? Qual é o mandamento? Como é que está expressa a vontade de Deus neste versículo? Leio: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, João, podemos interpretar assim, está a dizer, pelo menos desde as primeiras proclamações, desde os primeiros ensinos que nós, os apóstolos, fizemos, vocês já conhecem este mandamento: amem uns aos outros. Quão antigo é o mandamento? Segunda hipótese de explicação. O mandamento é antigo na medida em que já vinha da mensagem que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, viveu com os seus discípulos, pregou às multidões. Então teríamos que recuar ainda mais do que o ano 50 e ir para o ano 30. Entre 30 a 33, a altura do ministério do Senhor Jesus. E se tivermos como referência o ano 90 e se vamos até 33, sim, o mandamento é antigo, já tem a idade de alguns de vocês que me estão a ouvir. Vamos ver só um exemplo de como Jesus, quando vive com os discípulos, quando ensina aos discípulos e prega às multidões, já falava deste mandamento. Por favor, encontrem Marcos 12, 31. Marcos 12, 31. É o próprio Jesus que fala, responde aquele doutor da lei e diz assim, e o segundo é, Marcos 12, 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, porque Jesus falou de dois, amar a Deus e aqui amar ao próximo. Então, o mandamento é tão antigo quão antiga era a pregação dos apóstolos. O mandamento é tão antigo quão antigo foi o ensino de Jesus aos discípulos. Terceira opção. O mandamento é antigo na medida em que já vinha da primeira aliança, que foi estabelecida entre Deus, diretamente com o seu povo escolhido e indiretamente com toda a humanidade. Estou a dizer que este mandamento já vinha naquilo que nós chamamos o Antigo Testamento. Por favor, venham comigo até Mateus 19. Mateus 19, porque nós vamos ler os versículos 17 até 19. Mateus 19, 17 a 19. Leio. Respondeu-lhe Jesus. Jesus está aqui a ter um diálogo com aquele homem rico que alguns dos evangelistas dizem que era um jovem adulto, um jovem rico, que lhe faz a pergunta: o que é que eu preciso de fazer para herdar o reino dos céus, para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele, o interlocutor de Jesus, lhe perguntou: quais mandamentos? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. É interessante que o leque de mandamentos que Jesus dá aqui são mandamentos relacionais, que têm a ver com as nossas atitudes para com outras pessoas. E Jesus depois acrescenta: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está ainda no seu ministério cá na terra e Jesus está a responder a uma pessoa dizendo: tu já conheces estes mandamentos.
Estes mandamentos já são conhecidos. E um deles era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na realidade, para tu teres a noção quão antigo era este mandamento, não estamos a falar mais de décadas, agora já estamos a falar de milhares de anos. Vem comigo até Levítico 19. Levítico 19. E poderá perguntar alguém: Pedro, porquê que estás a investir tanto tempo nisto? É para ajudar-te a lidar com esta nossa necessidade que nós temos de novidade, novidade, novidade. Eu quero algo diferente. Já estou aborrecido, já estou farto. Se tu tens a tendência de te aborreceres com coisas antigas, eu duvido que tu vais gostar de ler a Bíblia. Se tu tens uma grande necessidade de novidade, se calhar tu precisas de subscrever a televisão por cabo e esquecer a Bíblia. Porque a Bíblia vai trabalhar contigo sobre um conjunto de verdades que são fundamentais para nós sermos as pessoas que Deus quer que sejamos e para nós nos relacionarmos uns com os outros e com Deus como Ele quer. E Deus passa, posso dizer, toda a existência da humanidade a repetir fundamentalmente um conjunto de coisas. Levítico 19, 18. Estás lá? Aqui em Levítico, nós temos que considerar que pelo menos poderemos estar a falar de 1300, alguns põem o Êxodo a 1500 antes de Cristo. Ok? Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Olha o que está ali. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então este mandamento acerca do qual João está a escrever tem barbas brancas e muito grandes. Tanto assim que no versículo 7 João diz que tendes desde o princípio. Vamos voltar lá a João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Este mandamento lemos assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas sim vos escrevo um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Eu aqui encontro mais uma vez o mote das pregações para as nossas comunidades este ano: estar de volta às origens, aquilo que nós temos e tínhamos desde o princípio das coisas. Mais à frente, nestas suas cartas, o mesmo apóstolo João volta a esta ideia, só que ele coloca da seguinte forma. Segunda carta de João, capítulo 1, se faz favor. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 5. Alguns de vocês hoje vão folhear mais a vossa Bíblia do que o fizeram no último mês. Alguém está a pensar: pastor, que piada de mau gosto. Pois, era bom que fosse uma piada de mau gosto. Era tão bom que fosse. Aos que têm folheado eu peço desculpas. Não estou a ser irónico. Aos que têm folheado eu peço desculpa. Eu estava-me a referir à pessoa que está sentada à tua direita ou à tua esquerda. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 5. E agora, Senhora, João está-se a referir à igreja, creio eu, peço-te não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. Qual é? Que nos amemos uns aos outros. O versículo 7 continua, voltei novamente para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7 a 11. Continua a olhar e a refletir convosco sobre o versículo 7. Amados, não vos escrevo um novo mandamento, mas sim vos escrevo um mandamento antigo, que tendes do princípio. E esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Esse mandamento antigo, ou se me permitem dito de outra maneira, a expressão antiga da vontade de Deus é a palavra que vocês ouviram. Aquelas pessoas que têm entre 40 e 55 anos, grosso modo, foram jovens na mesma altura que eu. Está bem? Não vou pedir para eles levantarem a mão,
que eles já não conseguem. Durante a nossa juventude, eu e alguns de nós debatíamos-nos com uma dúvida recorrente. Como é que podemos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Inclusive eu lembro-me que havia um livro que na capa trazia como título Como Saber a Vontade de Deus. E um livro assim era um livro que iria merecer a nossa atenção, a nossa curiosidade, certamente nós iríamos ler. Estou a falar dos cotas que têm entre 40 e 55 anos. Alguns pelo menos. Mas, quando eu assim pensava, quando eu me preocupava e perguntava como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu focava a minha atenção em coisas como, por exemplo, qual será a vontade de Deus sobre o curso profissional ou o curso superior que eu vou seguir? Qual será a vontade de Deus sobre se eu me devo casar ou não me devo casar e se sim, com quem? E então era vê-los a ir à procura de livros e ouvir palestras. Os cotas entendem o que eu estou a dizer ou não? E eu acho que isto é da nossa geração, porque o pessoal de hoje já sabe qual é a vontade de Deus. É só ir à net. Não estou a mentir, olha. A verdade é que a vontade de Deus é o fator central e determinante para a relação que nós temos com Deus. Concordam? A vontade de Deus é o fator central e determinante para a relação que nós temos com Deus. Se tomarmos como exemplo a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio diz que a vontade de Deus para Ele era o alimento da sua vida. Mais uma vez folheando a Bíblia. João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. João 4, 34. Disse-lhes Jesus responde aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repito, palavras de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Naturalmente, Jesus refere-se a Deus Pai. Por outro lado, continuando a olhar para o exemplo de Jesus, nós sabemos que na iminência, na proximidade do momento mais crítico da sua vida humana cá na Terra, um momento que foi de extrema tensão, com grandes riscos e implicações, Jesus Cristo teve que fazer uma escolha muito difícil. E a escolha que Jesus faz revela os seus reais valores. Deixa-me abandonar por instantes as minhas notas. Quais são os teus valores? É interessante, tenho conversado com um amigo crente também que faz a seguinte reflexão que a mim me parece fazer muito sentido. Nós temos valores em função de áreas da nossa vida. No que toca à nossa vida académica ou profissional, nós temos um conjunto de valores e quando se diz isso, pode haver alguns que se repetem em áreas. Na família nós temos um conjunto de valores, na igreja nós temos um conjunto de valores, quando estamos no trânsito nós temos um conjunto de valores, quando estamos a competir nós temos um conjunto de valores. Agora, eu quero sugerir que os valores que nós temos não são aqueles que nós professamos, não são aqueles acerca dos quais nós falamos. Porque se assim fosse, não faria sequer sentido eu perguntar: algum de vocês tem como valor a graça? Algum de vocês tem como valor a misericórdia? Algum de vocês tem como valor a compaixão? Algum de vocês tem como valor a obediência? E eu nem vos pedi para levantar as mãos, porque todos vocês iriam levantar as mãos. A questão é que os nossos valores aparecem à semelhança, creio eu, do que se passou com Jesus, quando enfrentamos um momento crítico, de grande tensão, em que precisamos de fazer escolhas em que há riscos de ganhar e perder. O que nós escolhemos reflete os nossos verdadeiros valores. Nós podemos em discurso dizer: a graça é um dos meus valores. Mas quando eu estou com um aperto financeiro e sei que os euros não vão chegar até o fim do mês e eu preciso de ajudar um vizinho com 10 euros,
aí é que a porca torce o rabo. Quando eu estou no meu emprego e eu sei que se passou uma situação que eu testemunhei e os meus colegas estão a mentir aos chefes e aos patrões e eu tenho de escolher, digo a verdade e perco a simpatia e a popularidade dos colegas, ou minto. Há algumas pessoas que levantariam a mão e diriam a verdade é um dos meus valores, que mentiriam. Então, feito este pequeno desvio, volto para as minhas notas. A escolha que Jesus fez revela pelo menos 2 dos seus reais valores. Eu estou-me a referir ao Getsemane. Há 2 coisas que Jesus escolheu no Getsemane: oração e vontade de Deus. Jesus escolheu orar sozinho e com a ajuda dos outros, mesmo que escolheu o Soneca e o Soneca. Os 7 anões, só um é que era o Soneca, mas nos 12 discípulos eram todos Sonecas. Mas eu acho isto impressionante. Mesmo sabendo que eram dorminhocos, Jesus, num momento crítico, preferiu contar com a oração dos dorminhocos. E nós, eu e tu, peço desculpa a quem não se encaixa, quando enfrentamos momentos críticos, fazemos muita coisa, mas muitas vezes não é orar. Mas se eu tivesse perguntado há pouco quem é que tem como seu valor a oração, muitos teriam levantado as mãos. Jesus escolheu a oração e escolheu a vontade do Pai. Sim, vamos abrir a Bíblia. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 42. Lucas relata como Jesus está ele próprio em oração, naquele momento de angústia, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Cristãos que dizem que Jesus é o seu exemplo, é a sua referência, é o seu modelo de vida, mas que depois ficam abalados e perturbados quando existe uma campanha no nosso país que argumenta fundamentalmente assim: se a pessoa está num sofrimento muito grande e quer morrer, o Estado tem que criar condições para causar a morte dessa pessoa. E há cristãos que argumentam assim: eu pessoalmente não sou a favor da eutanásia, eu pessoalmente não faria a eutanásia, mas eu não concordo com a ideia de impedir que os outros que querem fazer não façam. Deixa-me usar idêntico raciocínio. Eu pessoalmente não concordo com a pedofilia. Eu pessoalmente não me envolveria na pedofilia. Estão a ver? Aquilo que é mau deve estar refletido na lei como mal. O nosso Senhor Jesus, quando enfrentou o sofrimento, Ele disse ao Pai: Pai, se for possível, põe-me num outro caminho. Todavia, a tua vontade. A vontade de Deus é o alimento de Jesus Cristo. A vontade de Deus é a escolha de Jesus Cristo, mesmo sob pena do seu próprio sofrimento e com o risco da sua própria vida. A vontade de Deus. Já agora, como é que se resume a vontade de Deus? Leia em Marcos capítulo 12, 28 a 31. Marcos capítulo 12, 28 a 31. Qual é, afinal de contas? Eu na minha juventude andava sedento por saber qual é a vontade de Deus e, afinal de contas, não precisava de comprar outros livros, não precisava de perder tanto tempo com tantas conversas e tantos debates, porque aqui até está qual é o resumo da vontade de Deus para toda a nossa vida. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles,
vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal aspecto da vontade de Deus? Como é que se resume aquilo que Deus quer e aquilo que Deus manda? Jesus respondeu, estou no versículo 29, o principal mandamento, a principal expressão da vontade de Deus é: ouve, ó povo de Deus, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, é a única autoridade, é o único dono. Pois então, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento, a segunda expressão da vontade de Deus é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Significa que, quando eu ando perdido sem saber que curso tirar, quando eu ando perdido sem saber para que cidade morar, quando eu ando perdido sem saber a que igreja é que vou me juntar, ou se vou me juntar ou não, e como é que eu vou me envolver e contribuir, quando eu ando perdido sem saber se vou me casar ou não vou casar, quando eu ando perdido sem saber se vou comprar um Mercedes cinzento ou preto, aqui talvez já não. Pelo menos eu tenho dois grandes referenciais daquilo que Deus quer: que eu ame a Deus e que eu amo o próximo. A partir daí eu construo as minhas decisões. Podemos dizer com segurança, de estarmos a afirmar algo que tem base na própria palavra de Deus, que tudo o que Deus quer converge, se direciona para o facto de amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Já agora aqui um comentário sobre o próximo. O nosso próximo é aquele que, mesmo sendo diferente de mim, tem necessidades cuja satisfação está ao meu alcance. Repito, o meu próximo é aquele que, mesmo sendo diferente de mim, tem necessidades cuja satisfação está ao meu alcance. Perguntam-me vocês, eu espero que perguntem na vossa mente: Pedro, de onde é que foste buscar esta ideia? Repito, qual é a ideia? O meu próximo é aquela pessoa que, mesmo sendo diferente de mim, tem necessidades cuja satisfação está ao meu alcance. De onde é que eu fui buscar esta ideia? Ajudem-me. A parábola chamada do bom samaritano. Era um samaritano normal. É giro, nós gostamos de lhe chamar bom, já para dar a ideia que era um samaritano da Adidas ou da Nike. Não era um samaritano normal que Jesus imaginou, que tinha uma série de diferenças étnicas, culturais e religiosas com aquele judeu, mas envolveu-se com ele porque era o seu próximo. Ora, na Bíblia nós temos diversa e farta informação que nos faz saber, sem qualquer margem para dúvidas ou hesitações, que o meio através do qual nos chega o conhecimento da vontade de Deus é, repito, a Bíblia dá-nos diversa e farta informação que nos faz saber, sem qualquer margem de dúvidas ou hesitações, que o meio através do qual Deus nos faz chegar o conhecimento da sua vontade é a própria Bíblia. Alguém tem dúvidas? Aqui estou a pedir para levantar a mão. Alguém discorda que na Bíblia é só procurar Salmo 119? Ok. É aqui que outra vez se fizéssemos a tal sondagem. Quem é que tem a Bíblia como um dos seus valores? Todo que é cristão ia levantar a mão. Pois, mas depois quando chega o momento das escolhas e das decisões, só tenho 15 minutos. O que é que vou fazer? Vou ver o resumo do jogo ou vou ver a Bíblia? O que nos espanta é a ideia de que muitos cristãos, ou ditos cristãos, tenham de que poderão conhecer a vontade de Deus sem ler a Bíblia. A ideia que tenham que poderão conhecer a vontade de Deus sem meditar na Bíblia. A ideia que tenham que poderão conhecer a vontade de Deus sem estudar a Bíblia. A ideia que tenham que poderão conhecer a vontade de Deus sem memorizar a Bíblia. A ideia que tenham que poderão conhecer a vontade de Deus sem ouvir a Bíblia.
a ideia que muitos cristãos ou ditos cristãos têm, que poderão conhecer a vontade de Deus sem obedecer a palavra de Deus. Espanta-me ainda mais quando pessoas dizem assim: Pastor Paulo Pedro, eu tenho muitas dúvidas sobre a Bíblia. Sabem qual é a pergunta que eu faço primeiro? Tens lido? E sabem que me cai o queixo quando as pessoas me respondem não? Para a filmagem. Eu tenho muitas dúvidas sobre os Lusíadas. Já alguma vez leste? Não. Oh amigo, vai ler. E conforme lês e encontras as dúvidas, traz as dúvidas e vamos conversar. Ah não, mas eu queria saber qual é a vontade de Deus. Então nós, outra vez volto à minha juventude, além de irónico, estou nostálgico hoje, e contávamos a história de alguém que estava a procurar ver a vontade de Deus e olhou para as nuvens e viu as nuvens formando as seguintes letras: PMC. E a pessoa pensou: é a vontade de Deus para mim, prega mais Cristo. Então a pessoa foi para o seminário, estudou e procurou envolver-se e pregava, e a verdade é que cada vez que o fazia, a coisa corria mal. E a pessoa pensou: não estou a perceber o que é que se passa, e foi falar com um conselheiro e contou a história, e o conselheiro: então, mas como é que tu percebeste que aquela era a vontade de Deus para a tua vida? E ele disse: vi nas nuvens, PMC. E o que é que te garante, perguntou o conselheiro, que aquelas 3 letras não significavam planta mais cereais? João diz às igrejas do primeiro século: este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Qual é o espaço que a palavra de Deus tem na tua vida? O espaço que a palavra de Deus tem na tua vida é diretamente proporcional à saúde da tua relação com Deus e da tua relação com os outros. Finalmente, o versículo 8. Saí do versículo 7. Contudo, diz João, o mandamento que vos escrevo, estou na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 8. É novo, é verdadeiro. Repito, contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, é verdadeiro. Alguém já ia agarrar aqui e dizer logo: cá está, a Bíblia contradiz-se muito. Tão depressa diz uma coisa como já diz o seu contrário. Tendo acabado de escrever que o mandamento, a expressão da vontade de Deus que ele estava a abordar, não era novidade, era algo já antigo e conhecido pelos destinatários, João vai mostrar, em contraste com essa afirmação, que este mandamento tem 2 aspectos novos. Há algo de novo no mandamento e há algo de verdadeiro neste mandamento que ele está a escrever. O mandamento tem uma dimensão nova, o mandamento tem uma dimensão verdadeira. A pergunta que me ocorre a mim quase de imediato é a seguinte: o que é que torna este mandamento, que nós sabemos e já vimos que era antigo e era conhecido desde o princípio, já fazia parte da pregação dos apóstolos, já fazia parte da pregação de Jesus, já vem da anterior aliança, o que é que torna este mandamento novo e verdadeiro? Eu creio, como vocês já sabem, que a Bíblia interpreta-se e explica-se a ela mesma. E seguindo esta regra de ouro, eu quero voltar contigo para o texto na busca de clarificação. E ainda nesta mesma passagem, lendo o mesmo versículo 8, eu creio que nós vamos encontrar 4 pistas que nos ajudam a perceber porque é que este mandamento tem aspectos novos e tem aspectos verdadeiros que João vai acrescentar. No versículo 8, nós entendemos que o mandamento é verdadeiro em Cristo. O mandamento é verdadeiro em vós, igreja. Pois as trevas vão passando e a luz verdadeira já brilha. Eu creio que estas 4 afirmações nos ajudam a perceber porque é que o mandamento, sendo antigo, sendo velho, sendo já conhecido, pode ser também paradoxalmente visto como um mandamento novo e verdadeiro. O mandamento é verdadeiro em Cristo, diz o versículo 8. Jesus Cristo é aquele que na sua vida, nos seus sofrimentos,
na sua morte e na sua ressurreição, cumpriu cabalmente a vontade de Deus. Concordam comigo? Na sua vida, nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição, Jesus cumpriu cabalmente a vontade de Deus, a qual ele se referia como sendo a sua nutrição por excelência para a sua existência. Ora, faz, na minha opinião, todo sentido pensar que em Jesus Cristo está a verdadeira expressão do cumprimento da vontade de Deus Pai. Neste sentido, é verdade que a verdade que se vê neste mandamento vê-se na vida de Jesus Cristo. Se fôssemos a João capítulo 1, versículo 14, nós iríamos ler: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio, Jesus, de graça e de verdade. E nós, os discípulos, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu estive a citar João 1,14. Em João 1,17 nós lemos, é João que está a contar e diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo está a expressão verdadeira da vontade de Deus. É por isso que eu creio que João está a dizer o aspecto novo do mandamento, que não era conhecido até então, este aspecto de que em Jesus, o Filho de Deus encarnado, está o cumprimento da vontade de Deus. Isto não era conhecido na primeira aliança. E pelos discípulos só foi compreendido mais completamente depois da ressurreição. Mas o apóstolo João diz que este mandamento é verdadeiro em vós, referindo-se à igreja. A igreja que na carta de João ele vai se referir a ele como sendo a eleita. Eu aqui vou saltar algumas passagens. Vai se referindo à igreja como sendo os filhos. Vai se referindo à igreja pela própria designação igreja. Eu vou só ler uma destas passagens. Terceira carta de João. Podem abrir comigo? Terceira carta de João, capítulo 1. Terceira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 9. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os a sua jornada por modo digno de Deus. Saltem para o versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Percebem que quando João está a escrever a igreja, e eu saltei sem exagero nenhum uma dúzia de referências. Ok? E quando então João está a dizer que o mandamento é verdadeiro em vós, ele está a dizer que este mandamento é verdadeiro na igreja, é verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo e é verdadeiro na igreja. Por favor, folheiem ou passem o dedo na vossa Bíblia até Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ver como é que naquilo que os apóstolos ensinam, a igreja tem um papel absolutamente crucial no projeto de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Posso? Efésios 1, 22 e 23. E pôs Deus todas as coisas debaixo dos seus pés, referindo-se a Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a quem? À igreja, a qual, referindo-se à igreja, é o seu corpo, e reparem bem, é a plenitude daquele que... Na igreja nós vemos Cristo. Mesmo aqueles irmãos intragáveis, incómodos, de quem eu discordo, Jesus é o cabeça sobre todas as coisas, que foi dado à igreja, e a igreja é o seu corpo, a plenitude do próprio Deus. Quando tu e eu dizemos mal da igreja, estamos a dizer mal do corpo de Cristo. Outra referência, 3.10, ainda em Efésios. Efésios 3.10. É só andar um bocadinho mais à frente. Efésios 3.10. Para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Parece que Deus e o próprio Jesus têm a igreja em maior e melhor conta do que muitos de nós próprios. Porque os principados e as potestades, os seres espirituais celestiais, tanto da maldade como os que servem a Deus, vão aprender coisas sobre a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Versículo 21 de Efésios 3. A Ele seja a glória. Aonde? Através de quem? Na igreja e em Cristo. Na igreja e em Cristo, paralelamente. Por todas as gerações e para todo sempre. Está-se a fazer luz. Porque é que João diz que este mandamento é novo e verdadeiro? Em Jesus e em vocês que são a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Passagem da Bíblia preferida de todas as esposas. Não é essa. Não é essa. Alguns homens pensaram, passagem em Efésios preferida de todas as esposas, deve ser mulheres. Não, preferida das esposas é esta que eu vou ler. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou pela igreja, para que a santificasse, referindo-se à igreja, tendo-a purificada, referindo-se à igreja por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar, referindo-se à igreja, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Finalmente o versículo 32 de Efésios. Efésios 5. Grande é este mistério, mas diz Paulo, eu refiro-me a Cristo e à igreja. A igreja, ao contrário do que alguns pensam, não é um acidente de percurso, nem é um mal necessário, que permite expressar-nos com ideias como, eu creio em Deus, é só que não acredito na igreja. Isto é mais ou menos alguém dizer assim, Pedro, eu tenho muita consideração e respeito muito o teu casamento, só não gosto é da Dina. Repete lá, sim, eu tenho muita consideração e respeito pelo teu casamento, só não gosto é da Dina. Eu creio em Deus, eu levo a sério a vontade de Deus, só não gosto é da igreja. A igreja é algo que Deus planeou no mesmo momento em que planeou a salvação da humanidade, sendo em muitos aspectos a concretização definitiva do seu plano relativo à existência da humanidade. É também por isso que o mandamento em causa, este novo mandamento, é verdadeiro na igreja tal como é verdadeiro em Cristo. O mandamento é verdadeiro em Cristo e em vós, igreja, pois as trevas vão passando. Voltei ao versículo 8 de 1 João capítulo 2. Com a obediência e cumprimento desse mandamento, algo crucial acontece. As trevas, que vale por dizer o pecado, o mal, e o mal é a indiferença em relação a Deus, é a independência em relação a Deus, é a desobediência em relação a Deus, é a rebeldia contra Deus, o mal e todos os resultados que daí advêm, seja na natureza humana, seja no sistema que o ser humano estabelece, seja na ação diabólica ou demoníaca, o mal vai passando, as trevas vão se dissipando de forma progressiva, mas efetiva até o momento final. Qual é o mandamento que permite que as trevas se vão dissipando? Não percas o raciocínio. Qual é o mandamento que, segundo o versículo 8, vai permitir que as trevas se vão dissipando? Ama o próximo. O mandamento é verdadeiro em Cristo e em vós, igreja, pois a luz verdadeira já brilha. Não só o mal vai progressivamente, mas efetivamente até o momento final ser removido do meio da humanidade através do amor, como também a luz verdadeira vai brilhar, diz o versículo 8. Eu estou a ler, não precisam de abrir, 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Eu poderia passar por um conjunto de referências que dizem, por exemplo, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Estou em Salmo 118, 27. Jesus, Ele próprio é identificado como a luz do mundo. E, portanto,
conforme o mal vai se dissipando, com a obediência ao mandamento do amor, cada vez mais se vai manifestando a verdadeira luz, que é a presença de Deus na história da humanidade. É muito interessante, o próprio Deus é a luz, Jesus é a luz, mas Jesus disse à igreja, aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Com a obediência e o cumprimento desse mandamento, a segunda coisa crucial que também acontece é Deus, na sua natureza, no seu caráter, na sua atuação, no seu reino, vai se manifestando cada vez mais entre os seres humanos e na criação. Lembram-se como é que Jesus nos ensinou a orar? Venha, pois, o teu reino, faça-se a tua vontade. É engraçado. Eu posso pensar que para o reino de Deus chegar até nós, basta-me orar. É Jesus no Getsemané outra vez. É verdade que ele orou e obedeceu. Venha a nós o teu reino, a oração, faça-se a tua vontade, obediência. Em Abacuque 2,14 nós temos esta afirmação: pois a terra se encherá com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Segundo o versículo 8 da nossa passagem, este mandamento é novo e verdadeiro em vós, porque as trevas se vão dissipando e a luz verdadeira está a brilhar cada vez mais. Então, em que aspectos este mandamento se faz novo? Para responder a esta questão e então caminhar para o fim desta minha reflexão convosco, é determinante nós tornarmos claro como é que era formulada, como é que era apresentado este mandamento na primeira aliança. Mateus, agora aqui vamos voltar a folhear a Bíblia, até vai ajudar alguns de vocês a não desistirem já, de estarem comigo na reta final. Mateus 7,12. Têm que ser bastante rápidos, está bem? Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Isto está em Mateus 7,12. Tiago 2,8. Tiago 2,8. Se não tens a agilidade de procurar, simplesmente ouve. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, que é a seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13,9. Há pouco vimos Gálatas 5,14. Agora Romanos 13,9. Se não consegues acompanhar, ouve apenas. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O referencial que havia antes, o padrão que havia antes, se quiserem, o paradigma que havia antes para o amor ao próximo, era o amor que nós próprios tínhamos para connosco próprios. De alguma maneira, na primeira aliança, o referencial era como se fosse amar em espelho. Aquilo que tu gostarias e queres que te façam a ti, faz isso ao outro. E já seria bem bom se a humanidade vivesse assim. A novidade que Jesus vai introduzir, e que eu creio que João está a falar aqui nesta passagem, é a seguinte: amem os outros como eu, Jesus, vos amei. E é aqui que o mandamento se torna novo e verdadeiro em Cristo e na Igreja, com a seguinte variante, com o seguinte paradigma, com o seguinte referencial: já não é como vocês amam a vocês mesmos, mas amem os outros como eu, Jesus, vos amei. Assim, folhear novamente a Bíblia. João 13. Agora eu vou dar tempo, porque é mesmo importante. João 13. Versículos 34 a 35.
João 13, 34 a 35. Novo mandamento, está a falar Jesus aos discípulos, vos dou, que vos ameis uns aos outros. Repara bem, assim como eu vos amei. E os discípulos imediatamente perceberam que Jesus está a fazer uma alteração à formulação que vinha da primeira aliança. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros, subentendem-se como eu vos amei. Ainda em João, no capítulo 15, 2 capítulos mais à frente. João 15, versículos 8 a 14. Nisto é glorificado meu Pai, João 15, 8, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. 9. Como o meu Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que é que Jesus está à espera que nós façamos? Que amemos como? Que amemos sacrificialmente. Ui. Na transição da passagem anterior para o texto que nós temos estado a trabalhar, creio que João já deixou uma importante pista para esta mudança de referencial, esta mudança de paradigma, de passar de nós próprios, um amor em espelho e em reciprocidade, para um amor conforme o de Cristo, para um amor sacrificial. Voltemos lá a 1 João capítulo 2, só que espreitemos os versículos 5 e 6. 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Só naquele que guarda a palavra. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Como é que é possível para mim, que é verdade que sou filho de Deus, é verdade que sou parte da igreja, é verdade que sou parte dos eleitos, mas eu sei que ainda tenho em mim o mal. Eu sei que ainda sou capaz de fazer o mal. Eu sei que é como se eu estivesse a nadar num aquário em que eu estou permanentemente submerso no mal. Como é que é possível eu amar os outros como Jesus Cristo amou? Como é que é possível eu dar-me sacrificialmente em favor dos outros? João, que nós estivemos a ler há pouco no versículo 15, 8 a 10, eu repito. Como o Pai me amou, eu também vos amei. E Jesus dá a dica, dá a recomendação, dá a ordem. Permanecei no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como é que eu posso amar as outras pessoas sacrificialmente? Obedecendo à palavra de Deus. Ai, pastor, não é sentindo umas borbulhas pipocantes aqui dentro de mim? Não. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Algumas passagens para nos encorajar. Apontem, pelo menos. Revejam no vídeo a gravação. 1 João 4, 7 a 8. 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que é que me torna capaz de amar os outros? É a minha relação de intimidade com Deus. Irmãos, é esperar algo que não deveria ser esperado. Eu conseguir amar os outros e não me relacionar com Deus, nem me relacionar com a palavra. É melhor esperar que chova canivetes ou coisa que o valha. Não vai acontecer. O amor procede de Deus. 1 João 4,12, há pouco eu li 1 João 4, 7 a 8, agora 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós.
Como é que eu me torno capaz de amar outra pessoa? É quando eu amo a Deus e Deus aperfeiçoa o seu amor em mim. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 3. E termino com Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O mandamento tornou-se novo na medida em que Cristo deu um novo referencial do amor. É como eu vos amei. Eu quero terminar olhando convosco para o seguinte. Se eu vos perguntasse quais são as passagens da Bíblia nas quais tu te baseias para dizer que este amor é um sentimento, qual era a passagem que tu irias citar? Se eu te perguntasse em que parte da palavra de Deus é que tu te baseias para dizer que este amor que nos é ordenado é um sentimento, qual é a parte da palavra de Deus que tu irias buscar? Se é tão difícil assim, porque é que nós achamos que o amor que Deus ordena... Aliás, vamos só parar nesta frase. Se é uma coisa que Deus ordena, faz sentido ser um sentimento? Se fosse uma coisa natural em nós, faz sentido que Deus ordenasse? Imaginem Deus a dar a seguinte ordem. Vocês que estão vivos e saudáveis, respirem. Está vivo, está saudável, respira. Mas Jesus ordena, amem. Eu tenho pelo menos uma passagem que me aponta para o facto de que o amor é uma motivação ou uma disposição. Não é um sentimento, é uma motivação. Eu estou-me a referir a 1 Coríntios capítulo 13. Quando Paulo diz várias vezes, se eu fizer isso e não tiver amor... Paulo está a falar à motivação, à atitude, à motivação com que tu fazes aquilo. Então, eu, com base em 1 Coríntios capítulo 13, eu posso sugerir que o amor é uma motivação, é uma disposição, mas não é um sentimento. Aliás, lá está dito, o amor é sofredor. O amor é sofredor. Como é que o amor é um sentimento se o amor é sofredor? O amor é uma motivação, é uma disposição. Há pelo menos duas passagens que me apontam para o facto de que o amor é uma decisão. Na Bíblia nós podemos entender o amor como uma motivação, portanto uma atitude, ou como uma decisão, portanto uma atitude. Quais são essas passagens? Se me amais, guardareis o meu mandamento. Jesus está a vincular amor à obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está a vincular o amor à obediência. Respondeu-lhe Jesus, outra passagem, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus não diz, quem não me ama, não sente borbulhas dentro dele. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai. A outra passagem que me faz pensar no amor como uma decisão é aquela que está em 1 João capítulo 3, 14 a 19. 1 João capítulo 3, 14 a 19. E estamos a nos aproximar do fim. Esta eu gostaria que buscássemos todos. 1 João 3, 14 a 19. O amor é uma motivação, o amor é uma decisão, o amor é uma atitude. Na minha motivação e na minha decisão, o amor não é um sentimento. Traz sentimentos, é acompanhado de sentimentos, mas o amor não é um sentimento, este amor que nos é ordenado. 1 João 3, 14 a 19. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo o assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós. E olha aqui uma ordem. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é isto? Vou-me entregar, vou como mártir, vou-me suicidar. Está a explicação de João. Aquele que possuir os recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. A outra pessoa tem necessidades. Eu tenho aquilo que é necessário para satisfazer as necessidades. O que Deus está a ordenar é ama. Decide amar. E faz o que tiveres de fazer com a motivação certa, que é obedecer. Isto é amor na Bíblia. É por isso que a Bíblia diz que o amor nunca acaba. Porque o sentimento acaba. Eu às vezes dou comigo a sentir vontade de abraçar irmãos pelo pescoço com duas mãos. Mas amar é, mesmo tendo este sentimento, eu fazer o que Deus me manda. Só assim é que faz sentido perceber que Jesus manda amar, inclusive, os inimigos. Finalizando. Finalmente. Podemos ter um microfone sem fio para alguns voluntários lerem. Quem é que quer ler este slide, se faz favor? Assim ouve-se outra voz. O bebê levantou ali a mão, depois tu já vais ler o outro. Então, bebê, se faz favor. Microfone, por causa da gravação. O amor é uma atitude decidida por mim em favor do outro, que, podendo ser completada a posteriori por sentimentos agradáveis a mim, o agente do amor. Não está dependente desses sentimentos, nem dependente da postura do outro, o alvo do amor. Amém? Olha, mas que isto é muito chato, é? Se isto é verdade, obriga-nos a orar. Se isto é verdade, obriga-nos a orar. O amor é uma decisão minha, em favor do outro. Que não depende de eu, antes de decidir amar, estar a sentir aqui... Esposas, estão a ver aquele marido chato? Não o da vizinha, o teu. Estás comigo? Não há aqueles momentos em que tu tens vontade de abraçar o teu marido pelo pescoço com duas mãos? Não levantem a mão, está bem? Levantem a mão no coração. Digam só no coração. Eu sei que é palpitar dizer. Isto é amar. Quando nós decidimos e temos esta atitude, Deus pode complementar com bons sentimentos. Mas isto é uma decisão. Se faz favor, mais um clique. Missé, se faz favor. Pois, Hesed e Berit, antes de tu leres, Hesed é conhecimento de Deus e Berit é aliança. Está bem? Eu tirei este slide de um acampamento, de um retiro em que eu fiz. Os que estiveram no Edifor estão a reconhecer. Estão ali aquelas palavras estranhas. Hesed, hebraico, para conhecimento de Deus. Berit, hebraico, para aliança com Deus. Ágape, grego, para amor sacrificial. Podes ler então, se faz favor, Missé. Porventura, Hesed e Berit serão os fundamentos emocionais e volicionais do amor ágape. O que é que eu estou a querer dizer aqui? O que é que me vai dar força e vontade para amar? É o conhecimento que eu tenho de Deus e é a aliança que eu tenho com Deus. Senhor, meu filho... Eu disse o meu filho, está bem, filha? Senhor, meu filho está-se a passar para lá de Bagdá. Estou capaz de o rifar. E Deus vai me lembrar, olha, tu conheces e tu tens uma aliança comigo. Ama como eu vos amei. Vai lá atrás do teu filho. Ok? Podes continuar, Missé? Certamente não é o outro no seu mérito e na sua reciprocidade. Entendem isto? Estás a ver aquele vizinho de secretária lá na faculdade? Aquele colega? Aquele chefe
Se tu pensares no mérito que Ele tem para receber o teu amor e no amor que Ele te dá de volta, tu vais abraçá-lo pelo pescoço e vais manifestar muito amor. Só que já Jesus diz, João está a dizer, o mandamento agora é novo, já não é com base na reciprocidade, já não é em espelho como tu queres que te façam a ti. Ama sacrificialmente, ágape, como eu vos amei. Me dissesse, faz favor? É por isso que a palavra de Deus diz que o amor é de Deus. Amém? Isto não é humano. Deveria haver mais reuniões de oração de maridos, mais reunião de oração de esposas, mais reunião de oração de pais. Ou eu estou a viajar. Alguns estão a pensar, já é 1 hora, o Pedro por Deus, está a alucinar. Agora os maridos a orarem uns pelos outros para se encorajarem. Isso lá existe. Pois. E depois admiramos que a taxa de divórcios está cada vez mais próxima entre os cristãos e os não cristãos. Porque a metodologia de abordar os problemas é o mesmo. Eu também tenho o direito de ser feliz. O amor acabou. Mais um clique. Outro voluntário. Rápido, ajudem-me a sairmos daqui. Alguém? Está visto? Vocês não querem sair daqui. Alguém quer ler? Okay. Eu consigo, vale, eu comigo. Aqui em oração alguns vão dizer, não, eu consigo amar sacrificialmente a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu vizinho, o meu chefe. Estás a viajar. Tu é que estás a viajar. Não consegues, não. Tu estás a dizer, eu consigo, é como se tu estivesses a dizer, eu comigo, não preciso de Deus, não preciso do Espírito Santo. A outra ideia, a outra oração. Deus, eu não consigo. Vale por eu fico estagnado e resignado. Alguns que a oração deles é esta, Deus, eu não consigo amar. Mas não oram mais nada, só oram isto. E isto é resignação, é estagnação. Deus, eu não consigo, Deus, eu não consigo, Deus. Está bem. Já é um bom começo. Passar daqui para aqui é melhor do que ser ensimismado e orgulhoso e insensato. É melhor ser resignado. Mas já é algo ainda melhor. Algum outro voluntário, se faz favor? Deus, eu não consigo e não quero saber, vale puro. Eu sou e fico indiferente. Estou nem aí. Esta história de amar sacrificialmente não é para mim. Mas sou cristão. Essa palavra de Deus é importante para mim. Cristo é o meu Senhor. Tenho vergonha na cara. Ou há acampamento, vai dar sangue. Está bem? Outra oração. Deus, eu não consigo e não quero conseguir, vale puro. Eu sou e fico rebelde. Amém? Há uns que a oração deles não afirmada, mas lá... Não. Estou farto desta pessoa. Não consigo e não quero conseguir. Rebeldia da pura. E alguns acham que isto é virtude cristã. Então não falo com aquele irmão. Não lhe dirijo a palavra. Como? Eu lembro-me disso em Angola, quando eu tinha 12 anos. Nós resolvíamos os assuntos assim. Não falo mais com esta pessoa. Alguns vão dizer, pois é por isso que Angola é um país que tem muita guerra. Mas pelos vistos cá em Portugal, que não houve tanta guerra assim também, os cristãos resolvem os problemas assim também. Já há mais tempo de não fazer isso. Não fala ninguém com ninguém. Mais? Se faz favor? Outro voluntário? Tá. Deus, eu não consigo e quero conseguir, por isso ajuda-me dando o necessário. Vale por eu, quero que tu, ó Deus, me tornes capaz em ti. Amém? Deus, eu não consigo, mas eu quero conseguir. Por isso, Deus, ajuda-me dando aquilo que é necessário para eu poder amar assim. Então, o último slide é o que diz? Outra pessoa? O exemplo nos foi dado por Jesus Cristo no Getsemane. Circunstâncias? Eram boas? Não. Amar não é fazer o bem em boas circunstâncias. Alternativas possíveis? Ele tinha? Não. Meus sentimentos? Quais eram os sentimentos? Vocês lembram-se o que é que Jesus disse que sentia aos discípulos? Alguém me ajuda? Angústia. Num evangelho está pavor. Cuidado com esta ideia diabólica de que amar que a Bíblia ordena é um sentimento. Eu assumo o que disse.
É uma ideia diabólica. Porque põe-nos na expectativa de que eu vou sentir alguma coisa, então enquanto não sinto, não tenho que fazer. Minha vontade. O que é que Jesus queria? Ainda se lembram? Se possível, faça. A vontade de Deus para mim e para os outros através de mim. Podemos orar? Oh Deus, faz-me todo sentido perceber que na sequência disso, tu dizes que aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão é quem permanece na luz, e nessa pessoa não há trambolhões, não há tropeços. Faz-me sentido que tu digas que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, sem saber para onde vai, tem os seus olhos espirituais perdidos. Oh Deus, ajuda-nos, é a minha oração. É o que eu peço, Deus, ajuda que os meus irmãos, usando a internet, usando a gravação de áudio, usando a Tua Palavra, passem tempo à volta desta passagem e desta reflexão. Porque para mim é profundo que Tu digas que através desta novidade no mandamento e da veracidade deste novo mandamento, que é o amor sacrificial, as trevas vão diminuir nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos namoros, nos nossos relacionamentos com colegas no emprego e na faculdade. As trevas vão diminuir no nosso país e cada vez mais a verdadeira luz, que é Jesus, que é Deus, que é o Evangelho, que é a vida dos Teus filhos, vai se manifestar na sociedade. Deus, a minha oração é que cada um dos irmãos que me ouviu esta manhã, nesta longuíssima reflexão, decida voltar a ela. Voltar a esta reflexão. Ajuda-nos a perceber qual é a Tua vontade. E ajuda-nos a parar de estar à espera, de ver nas nuvens alguma coisa escrita que nos vai mostrar que temos mesmo que amar. Oramos em nome de Jesus. Amém.